E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios e perspectivas do governo Lula. Eu converso com Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Consultoria Internacional de Risco Político Eurasia Group. Christopher, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Bom, e Christopher, vamos começar falando da questão da PEC de transição, que já causou muito tumulto no mercado financeiro, propostas alternativas por parte dos senadores, e hoje o relator apresentou exatamente essa proposta. Ele falou que falta entendimento, então, durante a tramitação, serão feitas as adequações a essa proposta, de acordo com restrições colocadas aí pelo Parlamento, começando pelo Senado. Então, se tenta por 4 anos, é um valor elevado, foi isso que preocupou muito o mercado financeiro, porque vai ter impacto sobre a evolução da dívida. Agora, como é que você vê a receptividade política no Congresso, as condições de articulação, agora que Lula está de volta a Brasília? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a chegada do Lula é importante, porque a articulação política não estava indo bem ao longo dessa última semana. Vários senadores vêm reclamando essa falta de articulação, até uma falta de indicar quem é que vai coordenar a negociação do lado da equipe de transição. Portanto, a resistência a essa proposta vem aumentando. Ainda acredito que tem condições de poder aprovar tanto no Senado quanto na Câmara. A dúvida é quais são as mudanças que o Congresso tende a colocar nessa proposta da equipe de transição do presidente eleito Lula. Acredito eu que, no mínimo, virá uma restrição na validade da PEC. Eu acho muito difícil a equipe de transição conseguir uma exceção da PEC por 4 anos, a totalidade do programa Auxílio Brasil. Então, acho que uma limitação de 1 ou 2 anos é mais provável, e alguma redução no valor também. Os 198 bilhões de reais dificilmente vai ser aprovado, no mínimo vai para 175, mas tem discussões que pode ser um valor menor do que isso. Mas eu acho que dentro do Congresso a resistência está maior na validade do tempo do que no valor em si. Tem muitos parlamentares que veem de bons olhos a autorização de mais gasto para o ano que vem. O que eles querem é que o novo governo Lula tem que voltar para o Congresso e renegociar uma outra PEC para poder autorizar os gastos para o restante do mandato. Em relação ao orçamento do ano que vem, claro, tem uma preocupação muito grande com a manutenção das emendas do relator, o orçamento secreto, que é uma coisa que o Congresso quer preservar de qualquer jeito, né? É exatamente isso. Eu acho que o mercado financeiro muitas vezes olha essas negociações e enxerga no Congresso como um salvaguarda da responsabilidade fiscal, que o governo eleito está propondo uma PEC que permite um gasto muito grande, chegando a quase 200 bilhões de reais fora do teto no ano que vem, e que talvez o Congresso possa vir e colocar limites nesse gasto. Não acredito que o Congresso vai cumprir esse papel, porque, no fundo, tem muitos parlamentares que querem uma autorização para mais gasto e também mais controle das emendas parlamentares. E o jogo entre o novo governo eleito e o Congresso é mais sobre poder de barganha. As lideranças do Congresso querem o governo Lula refém ao Congresso e para poder autorizar gastos ao longo do mandato. E o novo governo eleito está querendo uma PEC que não necessite voltar para o Congresso e aprovar outra PEC para poder aprovar seus gastos nos anos subsequentes. Então, não acredito que o Congresso está querendo limitar o gasto ou o tempo de duração por um desejo de maior responsabilidade fiscal. É mais um jogo de barganha política e quem tem mais influência sobre outro poder. Agora, houve uma mudança aí, uma reorganização partidária, não é, que já fez diferença no primeiro turno das eleições, são menos partidos para negociar, só que uma frente mais ampla que o governo Lula vai ter de atender, tanto na formação dos ministérios como em relação às pautas. Então, talvez tenha até essa divisão agora, em definição, o mercado cobra nomes de ministros, especialmente o ministro da Fazenda, o Congresso fala também em arcabouço fiscal, que é outra preocupação do mercado. Você acha que vem tudo junto? Olha, não, vem sequencialmente, mas essa semana vai ser muito importante, porque o governo de transição tem que aprovar essa proposta no Senado pelo menos até a próxima terça-feira, para dar tempo para poder aprovar na Câmara de Deputados antes do final desse ano.
Então, a avaliação se eles vão ter os votos para poder aprovar essa PEC virá nessa semana, né? Se vai ter uma limitação maior de tempo, ou se o valor de 175 possa cair um pouco mais. Então, essa semana vai ser absolutamente decisiva para sabermos o que o Congresso tende a aprovar. E também, com a chegada de Lula em Brasília, pelo menos as conversas do entorno ao redor do presidente eleito sugerem que talvez uma definição da equipe econômica possa vir também nessa semana, ou no mais tardar no início da semana que vem. Então, para o mercado financeiro vai ser uma semana muito importante, tanto definição da PEC de transição, para ver a autorização do gasto, tanto quanto sobre quem pode liderar a equipe econômica. Aí, indicado o novo ministro tende a explicitar qual deve ser o plano fiscal, quais são as compensações de receita que virão com esse novo gasto. Não acredito que o plano é gastar 175 bi no ano que vem sem compensações tributárias, então virá umas compensações tributárias e também veremos qual vai ser a nova âncora. Vai ter uma meta primária, meta de dívida, né? Alguma limitação do gasto. Isso deve ser definido no início do ano que vem. Então, acho que não é tudo de uma vez só, mas essa semana vai ser importante para pelo menos saber quem vai liderar a equipe econômica. Agora, Christopher, essas negociações você acha que podem ser a indicação de uma base de apoio do futuro governo Lula no Congresso ou é uma questão em separado? Aprova a PEC agora e depois vamos ver como é que fica, até porque vai haver renovação do Congresso, especialmente do Senado, né? Pois é, eu acho que é uma sinalização de quem está contra o governo, sim. Mas a composição da nova base aliada virá com a composição dos ministérios, né? E isso não virá antes da votação na Câmara e no Senado. Mas algumas negociações preliminares já devem estar ocorrendo. E, evidentemente, lideranças no Congresso não querem queimar as pontes com o governo Lula, não é? Então, as lideranças que querem participar de um eventual governo e negociar cargos e posições não vão querer assumir uma posição de inviabilizar a aprovação dessa PEC. Então, acho que esse é o equilíbrio tênue. Tanto o governo de transição está querendo utilizar esse desejo dessas lideranças participarem do novo governo e essas outras lideranças também querem maximizar a sua influência sobre o seu governo no ano que vem. Então, por isso que talvez o equilíbrio mais provável é a limitação da duração da PEC, que exige o novo governo a voltar para o Congresso e negociar uma nova âncora fiscal e autorização do gasto ao longo do mandato. Então, e é menos no tamanho do valor. Agora, e qual o peso da posição do PT em relação à reeleição de Lira para a presidência da Câmara e de Pacheco para o Senado, especialmente Arthur Lira? Eu lembro todo o histórico do que o PT já enfrentou por ter batido de frente com a presidência da Câmara. Haveria possibilidade, por exemplo, de o governo Lula ficar como refém dessa presidência da Câmara, sob ameaça de processo de impeachment, de outros desdobramentos, de trava em outras pautas relevantes? Acho que o apoio que o PT deu à reeleição do Lira não vem com muita surpresa. Se a gente vê todos os tratativos nas últimas 2 semanas, já estavam indo nessa direção. Até conversando com integrantes do PT, próximo do presidente eleito, eu tenho escutado nos últimos 6 meses que se eles têm condições de poder eleger alguém da presidência da Câmara, o farão. Mas se eles têm uma bancada que fica aquém das expectativas e eles vão correr risco de poder eleger um novo presidente da Câmara, eles preferem trabalhar com Lira e não correr esse risco. Então, esse diagnóstico já estava muito claro nessas últimas 2 semanas e foi a confirmação no início dessa semana. Então, eu acho que o Lira, candidatíssimo, altíssima probabilidade de poder vencer a sua reeleição. O apoio do PT já estava sendo dado nas últimas 2 semanas, gerou um certo incômodo, empate da base aliada, nova base aliada que o Lula deve ter, particularmente de Renan Calheiros, que é um inimigo político do Lira no estado de Alagoas. Mas, mas acho que não muda tanto o jogo. O desafio maior para essa PEC de transição vai estar no Senado. Se eles conseguirem aprovar a PEC no Senado, tende a ser ratificado na Câmara. Mas eu falava do risco político futuro em relação à presidência da Câmara. Não é? Se há possibilidade, por exemplo, de Lira endossar propostas do governo Lula, levar adiante pautas relevantes, ele que foi tão claro no apoio dado ao presidente Bolsonaro. Eu acho que o Lira vai ter uma posição transacional.
na medida que o governo Lula está indo razoavelmente bem, ele não vai ser um problema de governabilidade e aprovação das reformas, e até a agenda do novo governo. Mas se o presidente Lula enfrenta dificuldades políticas, está com uma taxa de aprovação mais baixa e enfrenta algum tipo de crise, ele não deve ser um presidente da Câmara tão leal assim. Então, é um risco que o governo Lula vai ter que tomar, mas não é um inimigo de primeira ordem. A ordem do dia no primeiro ano vai ser de cooperar com o novo governo. Agora, em relação ao bolsonarismo raiz, em relação a essas manifestações que persistem por todo o país, nós temos os apoiadores do presidente Bolsonaro ainda nos quartéis, e a cada dia eles falam como se houvesse uma mobilização crescente, no sentido até de evitar a posse de Lula. Você vê algum risco maior por aí? Não enxergo um risco de uma crise maior no curto prazo, mobilizações que chegam ao ponto de gerar uma crise social mais aguda. Mas eu enxergo essas manifestações como um sinal de alerta, sim, para o governo Lula. Nós temos uma base de oposição ao novo governo, mobilizada, disposta a ir para as ruas. O perfil da base eleitoral do atual presidente Bolsonaro é de um perfil de famílias de uma renda mais elevada, acima de 2 salários mínimos, essa classe média, que geralmente é o perfil do público que vai às manifestações nas ruas, né? E saímos desse processo eleitoral com desencanto profundo, e a base bolsonarista acreditando, em termos amplos da palavra, que foram roubados. Não necessariamente de fraude nas urnas, embora exista uma parcela que acredite nisso, mas também no sentido da maneira com qual os tribunais conduziram esse processo eleitoral. Então, é uma base, não é, se o governo Lula enfrenta dificuldades econômicas, de apoio popular, que essa base mobilizada do Bolsonaro é um efeito multiplicador para as dificuldades políticas num cenário como esse. Essa base por si só, entretanto, não vai minar as condições de governabilidade e capacidade de governança. Eu acho que é mais um efeito que essas coisas vão bem mal. É nesse sentido que realmente é importante. E o silêncio do presidente Bolsonaro, como é que você avalia? Olha, acho que o presidente Bolsonaro está numa posição difícil. Evidentemente, houve o baque da derrota, então também enfrentou dificuldades de saúde, a combinação dos dois. E, por último, eu acho que o presidente Bolsonaro está tentando navegar o fio da navalha de um lado, até querendo aplacar as bases dele, argumentando que ele foi roubado, no sentido amplo da palavra, nessa disputa, mas com muito cuidado de não tomar uma postura pública que possa colocar numa posição jurídica. É muito difícil, porque se o presidente Bolsonaro vier a defender teses de roubo do voto, sem justificativa, o TSE tem as condições de retirar os direitos políticos dele e impedir a capacidade dele concorrer novamente à presidência. Então, ele está tentando manter um certo equilíbrio de não minar as vulnerabilidades jurídicas que ele possa ocorrer, mas, ao mesmo tempo, propagando a ideia que ele foi roubado no sentido amplo da palavra. Então, acho que esse é um pouco a posição dele, se explica por esses fatores. Perfeito. Mas acredito eu que ele vai ser uma voz ativa na oposição, sim. Ouvimos Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Consultoria Internacional de Risco Político, Eurasia Group. Christopher, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado, Denise. Com vocês.